Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem, sempre bem. Estamos aqui novamente, vamos dar continuidade às nossas aulinhas de geografia, continuar vendo esse setor primário da economia. Nossas duas primeiras aulas, nós demos uma olhada em quê? Algumas atividades que nós chamamos de atividades extrativistas. Então foi a primeira parte, né? Vamos hoje começar a dar uma olhada num segundo conjunto de atividades ainda desse setor primário. Qual é esse segundo conjunto de atividades? Está aqui, ó, chamado de agropecuária brasileira. Então, o que é que nós encontramos na agropecuária? É a agricultura e a pecuária. Lembra que eu falei para você? Aquilo que veio a substituir o extrativismo vegetal e o extrativismo animal. Olha que legal, ó, tudo faz sentido aí, não é mesmo? Então nós vamos ver hoje algumas características do espaço rural brasileiro. Então a gente sabe muito bem, a gente tem uma boa noção a respeito disso. O Brasil é um país que tem uma extensão territorial muito significativa. E ainda nós temos um outro lado relacionado à agropecuária brasileira. Qual é esse outro lado? Nós acabamos sendo que, além da extensão de terra ser gigantesca, nós temos muitas terras férteis, certo? Não temos grandes problemas climáticos. Então você vai pensar a realidade brasileira. Aonde é que o clima ele impossibilita a atividade da agropecuária? Impossibilita ainda não, né? Nós temos um problema maior de clima na região do sertão nordestino, no semiárido brasileiro. Mas nada que num país desenvolvido com carência de terras, a irrigação não dê conta, né? E pode dar conta, porque nós temos grandes reservas de água. Então somos assim, né? Temos um espaço rural gigantesco, exploramos esse espaço rural de forma muito significativa, ou a chamada cadeia de negócios ou cadeia do agronegócio é muito grande. Tem um peso muito significativo no Brasil. Para nós não irmos muito longe, é só você imaginar o caso da soja, por exemplo, que hoje é o produto de maior produção que nós encontramos. O mundo inteiro, de forma direta ou indireta, quase que consome a soja brasileira. E ainda existe um problema, como diversas outras características que nós vamos ver aqui, nós não usamos as nossas terras de forma correta. Elas têm um subaproveitamento. E ainda nós temos um estoque de terras muito grande. O que significa ter um estoque de terra? Terras que simplesmente nós não utilizamos. Se você vai em qualquer país rico e desenvolvido do nosso do nosso planeta, me desculpe, o que nós percebemos que acontece lá? As terras são utilizadas no seu limite. Você vai na Europa, você vai, por exemplo, em muitos países asiáticos, nos Estados Unidos, no Canadá, aonde está dando para plantar, a moçada está ocupando isso. Aqui no Brasil não, deixa aí, tem bastante, a gente não usa tudo isso. Então, fica uma coisa muito difícil aí. Ó, primeira coisa que eu quero ver com você é uma coisa chamada estrutura econômica e social. Então, a gente resume essa estrutura econômica e social na presença de dois grandes tipos, vamos dizer assim, de produção agrícola, né? Manja isso aqui, ó, que foto bonita, não é mesmo? O que essa foto mostra aí? Eu tenho a ideia aí que seja uma colheitadeira de soja. Então nós temos esse lado da agricultura brasileira, que ela vai ser representado pelo agronegócio, o agrobusiness, né? Que é um tipo de produção conhecido como um modelo moderno, capitalista, que muitas vezes traz junto com ele a chamada agroindústria aí, certo? Isso aqui é muito legal, é muita produtividade, é muita tecnologia. E acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que é essa agricultura que trata de fazer o quê? Chamar a atenção do planeta inteiro. Ó, o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos que nós temos no mundo. Então isso aqui é o lado legal, né? É aquilo que aparece lá no comercial da TV que o agro é pop. Essa moçada aí, palmas para eles, né? Eles produzem muito. Agricultura comercial, alto investimento,
e quer ter como retorno o quê? Lucro. Falei para você que hoje é a soja, amanhã pode ser o quê? O milho, o algodão. Eles, apesar de ser uma atividade que é um pouco mais lenta que a indústria, aí eles vão migrar para onde tem esse lucro maior, correto? Então é isso aí. Mas nós temos também outro lado dessa estrutura econômica e social, né? Que é aquela que é chamada agricultura familiar. Então a imagem mostra muito bem aí, né? Inclusive 2 idosos estão lá trabalhando na sua roça, tratando de fazer o quê? Tecnologia? Nada. Enxadinha na mão, a gente percebe ali o que provavelmente é um casal, não é mesmo? Então essa é uma outra agricultura que nós temos. Alguns chamam de agricultura familiar, outros chamavam mais antigamente de uma agricultura de subsistência, só que não é bem a palavra que se encaixa aí, certo? Então essa agricultura que é o outro lado brasileiro, que é aquele lado que não recebe grande apoio do governo. Você acha que esse senhor, se ele chegar lá no Banco do Brasil, precisa de um financiamento para minha plantação de milho, tem dinheiro para ele? Difícil, né? Agora aquele sujeito lá, que vai ter 20, 30, 40 colheitadeiras para dar como garantia do seu empréstimo, esse tem dinheiro sobrando, né? Então essa aqui é um tipo de agricultura que sofre muito, mas aí nós temos um problema. Aquela agricultura, que é a chamada agricultura comercial do slide anterior, ela está produzindo alimento para o mundo inteiro. Essa agricultura aqui, ela geralmente está voltada para quê? Para alimentação, mais para o mercado interno. Esse senhor, ele não pode produzir soja. Se ele for produzir soja nesse esquema aqui, o que é que acontece com ele? Ele não vai conseguir concorrer no preço com aquele que tem aquela tecnologia toda. Então ele faz o quê? Ele planta o milho dele. Provavelmente ele deve criar algum animal para ajudar lá na sua dieta. Ele deve plantar o feijão, o arroz, a mandioca, fica uma parte da produção e a outra parte ele faz o quê? Vende para adquirir aquilo que ele precisa, por assim dizer, para consumir os outros bens que nós temos aí, tá certo? Então, estrutura econômica e social no Brasil é mais ou menos essa ideia aí. Não é muito difícil de entender também, né? Ó, aqui eu tenho uma outra telinha para você, que é aquela telinha que nós vamos nos remeter aonde? Ao primeiro tipo que eu chamei a sua atenção, que é a chamada do quê? Do agronegócio. Daí você me pergunta assim, mas 2014 não tem problema, não se preocupe, é só a título de você entender o que está acontecendo aí. Essa é a característica, que é uma característica principal que nós temos, certo? Então vamos lá, voltando aqui. Primeiro gráfico que nós temos ali, ó, o PIB agronegócio em 2014, que nós encontramos o verdinho, que é o agronegócio da agricultura. 800,6 bilhões foi a produção, 67,9% desse PIB do agronegócio, né? E depois o que nós, desculpe, estou lá em cima ainda, né? 1,178 trilhão, 21,3, errei, mas voltamos aqui, que é o verde. Daí o azulzinho, PIB, os demais setores, 4,32. Então você perceba nesse primeiro gráfico que nós temos aqui, nós acabamos encontrando apenas o quê? Olha só isso que nós chamamos aí do PIB do agronegócio, 21%. E se a gente for pegar só essa parte do 21%, a pecuária é responsável por 32%, e a agricultura é responsável por 67%, um pouquinho mais de 67%. Então você consegue perceber o peso de uma atividade dessa, em uma economia que é uma economia gigantesca, como acontece com a do Brasil? Então, isso que a gente está pegando o quê? Estamos pegando toda a cadeia produtiva do agronegócio. Se a gente for buscar o quê? Desde a produção de insumos, toda a agroindústria que está relacionada com isso, esse negócio aí é um negócio extremamente poderoso. Certo? Mais um gráfico lá, voltando àquilo que eu já tinha chamado a sua atenção. Principais destinos da exportação brasileira entre janeiro e agosto, né? Então o que nós acabamos percebendo aí? Nós acabamos percebendo que 30% mais ou menos são os asiáticos que compram da gente, 17% os dois países da América do Norte, a Europa fica com 21% e o restante do mundo lá com os outros 32%. Mais uma vez,
mostra mais ou menos a lógica de inserção que nós temos aí, os asiáticos consumindo, e você tem a certeza que a soja tem um peso muito grande aí, que é disso que nós vamos ver agora. Olha lá, ó. Principais produtos do agronegócio exportados. Não se preocupa muito com isso, mas com o tamanho do brinquedo aí, ó. Então, se você pegar a soja em grãos, é a que mais se destaca. Milho também é uma produção significativa, bem como celulose e açúcar, né? E se você for somar soja em grãos com farelo de soja, você vai ver que é um peso superior a 10% de tudo que a indústria, que o agronegócio nacional ele produz, certo? E daí nós temos o quê? Nós temos aí a condição de proprietários, né? Desculpe, melhor, né? Condições sociais dos produtos, ou melhor dizendo, a gente até pode chamar a atenção, que seriam as relações de trabalho no campo, né? Então você encontra assim, a exploração do trabalho no campo ela pode ser feita de forma direta. O que é isso de forma direta? É quando o próprio proprietário vai lá e ele com sua família vai meter a mão na massa, a agricultura familiar. Mas daí você tem muitas vezes a exploração que ela acaba sendo feita por quem? Pelos chamados terceiros. Então, quando essa exploração ela é feita por terceiros, você pode fazer uma parceria. Em que consiste a tal da parceria? A parceria não é nada mais, nada menos que você fazer um acordo com o proprietário. Eu tenho interesse em explorar aquela terra que você não está usando, que você é o dono, né? Posso usar? Posso. Desde que essa utilização ela seja feita o quê? Com um pagamento por ela. E geralmente esse pagamento se dá de que forma? Né? Com uma parte da produção. Então o que nós encontramos aí? Você tem, por exemplo, os trabalhadores que são os meeiros. Que seriam esses meeiros aí? Nada mais, nada menos que o acordo que nós fizemos. Eu trabalho, produzo tudo, entro com o trabalho, entro com todas as despesas e na hora de fazer a colheita, metade da produção é sua, metade é minha. Lembra um pouco uma relação feudal, não é mesmo? Bom, pode ser um meeiro, um terceiro, um quarteiro, aí vai de um acordo pré-estabelecido entre as pessoas aí, o proprietário e o trabalhador. Além disso, nós acabamos encontrando o quê? Ainda existe também a figura do chamado arrendatário. É a mesma coisa, só que o arrendatário ele vai tratar de fazer o quê? Ele vai tratar, em vez de pagar com a utilização da terra, com uma parte da produção, ele não. Ele paga em espécie, em dinheiro por essa utilização. Também é uma outra característica importante. Qual é a diferença entre uma e outra? O meeiro, se por exemplo ele teve um problema, produziu pouco, na hora de dividir, ambas as partes perderam, né? Já no caso do arrendatário, se ele vier a produzir pouco, o que acaba acontecendo? Só um lado perde, porque ele já fez um pré-acordo, por assim dizer, de deixar lá tudo clarinho, tudo lá bonitinho. Olha quem é que vai bancar isso aí. Entenderam? Então é essa a realidade que nós encontramos aqui. Você percebeu aí como o campo brasileiro ele é complexo? Pois é. Existem muitos conceitinhos menores, por exemplo, que nós não tivemos oportunidade de trabalhar nessa aula aqui com você. Mas o que eu gostaria que você fizesse é que você desse uma voltada lá na apostila, faz uma leitura dessa parte que nós vimos aqui, que você vai aproveitar e vai aproveitar muito bem. O que fica para você? Ó, faz uns exercícios também aí, página 727 a 729, tem aqueles exercícios que nós chamamos do quê? Do famoso praticando. Faz lá, que sempre é legal, sempre é bom e vai te ajudar. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.